Eita, coisa boa estar aqui com vocês para nós realizarmos uma aula super especial de redação para a FCC. Eu sei que vocês me cobraram muito mesmo lá no Instagram, no Telegram. Prof. Rafa, cadê a aula para o TRT5 da Bahia, para o TRT14 de Rondônia, PM Bahia? É porque, esse mundo do concurso está frenético e é muito difícil acompanhar essas demandas todas. Mas, nesta aula aqui, especial, nós vamos contemplar essa demanda. Ela serve para quem está estudando para o TRT5 da Bahia, para o TRT14 de Rondônia e para o PM Bahia e CBM Bahia. Todos esses três certames são organizados pela nossa queridinha Banca FCC. Quem estuda aqui com o Mago da Redação não teme jamais a FCC. Então, veja só o título aqui da nossa aula. Redação FCC. Saiba como se preparar para a prova discursiva. É isso que nós vamos aprender aqui. E eu já acho que vale um likezão da sua parte. Deixa o seu like aqui, porque ele é muito importante. É uma forma desse algoritmo maluco do YouTube entender que este conteúdo é interessante para você e que pode ser também interessante para outras pessoas. Mas além do seu like, está vendo esse botão aqui, inscrever-se? Aperta nele, se inscreva, ativa o sininho, porque nós já temos muitos conteúdos gratuitos e de qualidade que vão te ajudar, E nós vamos produzir ainda mais. Também, uma outra coisa que você pode ajudar aqui a nossa comunidade a crescer cada vez mais é pegar o link desse vídeo e colocar lá naquele seu grupo de estudo do WhatsApp, do Telegram, do Facebook, para mais pessoas conhecerem o trabalho da equipe Mago da Redação. Então, sem mais blá blá blá, vamos aqui ao que interessa, pessoal. Vamos começar aqui a brincadeira. Lembrando aqui também, eu vou deixar, na verdade, os slides desta aula lá no Telegram, tá? Então, quem quiser baixar, esta aula está sendo gravada aqui no dia 12 de outubro, é um presentão do Dia das Crianças para vocês. Quem quiser pegar os slides, é só passar lá no Telegram que eu vou deixar lá para baixar gratuitamente. Então, esse aqui é o Telegram do Prof. Rafa, que está também na descrição desse vídeo. Temos também um Instagram muito interessante. Todos os dias nós publicamos conteúdos de atualidades, de redação, para você mandar muito bem, sempre ficar informado. E o canal aí mais cult do mundo dos concursos, que é o nosso professor Rafael Reis. Bem, lembrando aqui algumas características básicas da FCC. De fato, a Fundação Carlos Chagas, ela é a banca, ou pelo menos é considerada a banca mais difícil do Brasil no que tange a discursiva. Por que a gente fala, ou por que ela ficou conhecida como a banca mais difícil? Porque se a gente comparar com as outras bancas, de fato, ela tem um estilo próprio. Ela tem características que são bem peculiares. Vamos lá. Primeiro, os textos motivadores e a proposta colocada pela FCC são temas filosóficos, sociológicos, não é um tema de atualidades direta. Exemplo, se você pegasse aí uma prova da Sebrasp, da VUNESP, e o tema fosse sobre violência contra a mulher, viria esse título, violência contra a mulher, violência doméstica. Se fosse na FCC, nós teríamos um texto motivador, ou dois no máximo, falando sobre a objetificação do corpo da mulher. Veja, é praticamente o mesmo tema, mas a forma de propor é mais filosófica, tá bem? Então, ela já começa com essa característica distinta. Outra particularidade, nem sempre a FCC coloca o título. Então, o aluno ele vai ter que ler aquele texto motivador, já marcar as palavras-chave, aliás, independente de dar ou não o tema, é importante marcar as palavras-chave para entender o tema e, a partir disso, conseguir construir a produção textual. Então, a gente já começa aí. Bem, então isso aqui já são algumas peculiaridades da banca. Outra, ela tem a mão pesada. É a banca mais rigorosa, mais chata, nem sempre justa,
tá? Nem sempre justa, eu tenho que ser honesto com vocês, mas ela tem a mão muito pesada. E quando ela corrige, ela corrige estrutura e conteúdo juntos. Ou seja, se você tiver um erro em estrutura, será penalizado em conteúdo. Se você tiver um erro em conteúdo, será penalizado em estrutura. Tá? E ela coloca isso em edital, ela deixa isso muito explícito. Então, por isso que eu sempre falo, a nota excelente na FCC mora nos detalhes. A gente não pode jamais negligenciar a estrutura, né? A gente vai ver isso aqui, a gente vai conversar mais sobre isso aqui. Agora, fiquem tranquilos, vocês estão com o mago da redação. Em todos os certames que eu participei, né, divulgando cursos, participando com cursos, desde lá do finalzinho de 2017 para 2018, nós tivemos alunos com nota máxima ou bem próximo da nota máxima. Sempre os melhores alunos são alunos aqui do Prof. Rafa. E nós também batemos um recorde absoluto no Brasil. O Prof. Rafa é o que mais acerta temas em revisão de véspera. Se a gente juntar todas as bancas, já passamos dos 50 acertos. E na FCC, nós batemos um recorde consecutivo. Foram 17 temas que eu acertei de forma consecutiva. Bem, então, como eu tinha dito para vocês, esta aula aqui, ela contempla os seguintes concursos. TRT5 da Bahia, TRT14 de Rondônia, PM Bahia e CBM Bahia. Vamos agora conhecer alguns dados importantes da nossa inimiga FCC, né? Aqui eu coloquei as características gerais para esses 3 certames e aquilo que tiver de diferente, eu chamo a atenção aqui de vocês, tá? A prova do TRT5 vai ser a primeira desses 3 concursos, vai rolar lá no dia 4 de dezembro. A do TRT14, 11 de dezembro. E o pessoal que está estudando para PM da Bahia, para o Corpo de Bombeiros da Bahia, vai rolar só 22 de janeiro. O que isso quer dizer? Muitas coisas. Tem tempo suficiente para vocês se dedicarem, organizarem e encarar a redação como uma disciplina, como eu vou mostrar daqui a pouquinho. O tema que a FCC vai cobrar nesses 3 concursos é um tema que ela coloca lá de interesse geral. O que é um tema de interesse geral? Que vai ter uma pegada aqui, filosófica ou sociológica, tá? Geralmente é assim que a FCC cobra. Professor, pode ser um tema mais voltado para a área do concurso, tipo alguma coisa de trabalho ou da polícia militar? Pode, a gente não vai descartar, mas isso é muito difícil. Se a gente realizar um raio-x dos temas já cobrados, nós vamos ver que ela não tem essa tendência. É um tema mesmo filosófico e pronto, acabou. Em raríssimas vezes, como lá no Detran de São Paulo, ela cobrou, por exemplo, educação no trânsito. Aí beleza, tem alguma coisa relacionada, né, ao concurso. Mas 90% não foi assim. Pega um tema lá que ela acha interessante, coloca uma perspectiva filosófica e aí nós vamos pensar sobre o assunto. O mínimo são 20 linhas e o máximo 30 linhas. Então, se você escrever menos de 20, vai levar um ferro danado na FCC e se passar de 30 também. Por quê? Porque vai faltar coerência, obviamente. O que eu sugiro? Olha só a malandragem, olha só aqui a malandragem. Eu sugiro você treinar com no mínimo 25 linhas. Professor, mas por que você está inventando moda? Se lá no edital fala no mínimo 20. Por experiência, né? Como a banca FCC é uma banca que gosta de conteúdo, uma banca rigorosa nesse conteúdo mais qualitativo, bem fundamentado, nós temos que mostrar conteúdo, pessoal. Não dá para mostrar, não dá para chegar lá e falar, olha, eu só sou um rostinho bonito. Não, tem que mostrar que você estudou aqui com o Prof. Rafa. Então, no mínimo 25 linhas, para você ter condições de aprofundar na parte argumentativa. O valor são 100 pontos, distribuídos em 3 grandes critérios: conteúdo, 40 pontos, estrutura, 30, e expressão, que são as normas gramaticais, 30 pontos. Tem caráter classificatório e eliminatório, o aluno tem que fazer no mínimo 60%, ou seja, 60 pontos, para ir para outra etapa.
E a banca aqui, a FCC, é chatinha com a legibilidade. Toma cuidado com isso aqui, tá? O que é legibilidade? Pessoal, legibilidade é ter uma letra legível. Nossa, mas isso é óbvio, professor, não precisava me falar isso. O que é uma letra legível? Não é uma letra bonita e nem uma letra feia. Quer dizer o seguinte, que o examinador vai ler o seu texto sem precisar voltar no início do período, no início da oração, para entender o que você colocou. Eles não vão perder tempo com isso, tá? Então, uma forma muito fácil de você identificar se sua letra é legível é enviar para uma equipe de correção profissional. Nós temos essa equipe, no finalzinho aqui da aula eu comento mais sobre a nossa equipe de correção, tá? Ou você pega também, monta ali o seu texto, dá para um amiguinho que saiba ler, né, bem, e se ele ficar voltando ali no início do parágrafo, no início do período, para entender o que você escreveu, aí não tá legal. Aí vai ter que utilizar aquele velho, bom caderninho de caligrafia que a tia Leia mandava você usar lá no primário. Vai ter que voltar para o caderninho de caligrafia. Olha só, aqui são os 3 critérios que a banca FCC coloca. E ela coloca subcritérios, explicando o que ela entende por eles. Então, vamos lá. O conteúdo é o primeiro, né? Lembra que eu falei? 40 pontos, ele vale 40 pontos. E o que pede no conteúdo? Olha, a perspectiva adotada no tratamento do tema, se você entendeu a proposta e desenvolveu aquele tema integralmente, se não viajou na maionese, se não foi para o outro lado. B, capacidade de análise e senso crítico em relação ao tema proposto. Então, ó, nada de negacionismo, tá? Negacionismo jamais vai combinar com a FCC. Aqui nós temos que ter uma postura, um alinhamento com as ideias acadêmicas, porque a FCC é uma banca acadêmica. Por isso que ela gosta bastante do argumento de autoridade utilizado de forma apropriada, contextualizada, bem explicada, porque é uma forma de a gente atingir esse saber acadêmico, né, e conseguir essa análise crítica, sair do senso comum. Mas é a única forma? Óbvio que não. Eu vou comentar aqui com vocês, ao longo da aula, outros tipos de repertório. Temos, por último aqui, ainda no critério conteúdo, consistência dos argumentos, clareza e coerência no seu encadeamento. Então, se o aluno conseguiu, né, expor aquele argumento de uma forma contundente, com repertório, né, tem que utilizar pelo menos um repertório na fundamentação. Já a estrutura é o segundo critério, e esse segundo critério vale 30 pontos. Nós temos aqui o respeito ao gênero solicitado. Então, se você conseguiu contemplar início, meio e fim, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão, se apresentou uma tese, se defendeu essa tese, é isso que é o respeito ao gênero dissertativo e argumentativo. Progressão textual e encadeamento de ideias, isso aqui está muito vinculado tanto ao conteúdo, mas também como expressão, porque envolve aqui o terceiro critério, até da estrutura, que é a coesão textual. Se você utilizou os conectivos adequados, conjunções, se não ficou repetindo palavras, né? Se conseguiu estabelecer uma ideia de conexão entre essas ideias, se defendeu a tese nos 2 parágrafos argumentativos, tudo isso entra nos aspectos B e C. E por último, aí é a norma culta, né? Valendo também 30 pontos, vai pegar tudo. Aqui nesse critério, para falar a verdade, a FCC não é tão rigorosa não. Há bancas mais rigorosas do que a FCC no que tange à parte gramatical. Aqui ela corrige, inclusive, por um conjunto de erros. Às vezes até deixa passar batido ali um errinho ou outro, tá? Mas em conteúdo e estrutura, ela desce a mão mesmo. Errinhos bobos, ela já desconta 2,5. Erros mais graves são 5 pontos. Então ela vai descendo ali a mão em conteúdo e estrutura. Professor, eu estou ficando preocupado aqui, como é que eu tenho que fazer então para chegar nessa nota máxima, pelo amor de Deus? Bem, 3 coisas são importantes. Primeiro, parar de acreditar em fórmulas mágicas. Aí na internet tem muita gente vendendo cursos caríssimos,
né? Pessoas que nunca fizeram uma redação na vida, estão ensinando a fazer redação, né, e prometendo fórmulas mágicas. Corra disso. Isso é furada, é perder tempo e perder dinheiro. Não tem isso. Pela minha experiência desde 2017, com dezenas de alunos, nota máxima, e centenas com notas excelentes, eu posso falar pela minha experiência. Há 3 elementos que vão te levar à nota máxima ou chegar bem próximo dela. Primeiro, dominar a estrutura. Dominar a estrutura é a parte fundamental. Toda mentoria de redação que eu começo, eu ensino estrutura para o aluno detalhadamente, porque eu falo, jamais negligencie essa parte. Tá? A gente só vai para outra parte de conteúdo, ampliar repertório, depois que a estrutura estiver bem internalizada. Por quê? Você precisa saber, né, quais são as características, quais são os elementos obrigatórios na introdução, no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2, na conclusão, para colocar o recheio, para colocar o conteúdo no lugar certo. E veja, 30 pontos, né, são atribuídos ao critério de estrutura. Então, dominar aqui a estrutura é o primeiro passo para esta nota máxima. Ampliar conteúdos filosóficos e sociológicos. Professor, eu detesto filosofia, detesto sociologia. Bem, então vamos aprender a gostar. Na vida nós temos que aprender algumas coisas. E pode ter certeza que da minha parte vou fazer isso da forma mais gostosa possível, mais didática, mais acessível. Ninguém quer que vocês saiam, né, dos nossos cursos como filósofos sociólogos. Não é para isso que tem as graduações. Mas nós queremos que o aluno consiga pegar, entender a essência do pensamento desses camaradinhas e colocar lá no texto para dar uma sofisticada na reflexão. E vocês vão ver que isso é uma delícia. Há muitos alunos que já fizeram, aliás, muitos não, centenas mesmo de alunos, já perdi até a conta da quantidade de alunos ao longo desse tempo, que detestavam filosofia e sociologia, começaram a fazer o nosso curso e falaram, ó, professor, de fato eu comecei a gostar, começaram a comprar até livros depois do concurso para entender melhor o pensador, para ajudar a refletir a realidade social. Então isso é uma coisa que me deixa particularmente muito feliz. E o terceiro pilar, o terceiro aspecto é treinar, não tem jeito. Redação é treino mesmo, dominou a estrutura, ampliou o repertório, tem que colocar aquilo ali em prática. Qual que é o ideal? Treinar pelo menos uma vez por semana, tá? Uma vez por semana. Mesmo que você não envie para uma equipe profissional, é importante você treinar essa escrita manuscrita, porque a gente está muito acostumado em digitar. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer uma redação manuscrita, eu passo uma perda danada, porque não é hábito do meu dia a dia, escrever, nem bilhetinho, é tudo, né, digitado. Então tem que fazer esse treino. Ah, professor, uma vez por semana fica muito pesado, porque eu tenho que dar conta das outras disciplinas que estão no edital. Então, pelo menos uma a cada 15 dias. Esse tem que ser o seu compromisso até o dia da prova. Como estudar a redação, professor? Como é que eu estudo a redação? A redação, pessoal, é uma disciplina como qualquer outra. Da mesma forma que você estuda língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, né, coloca lá no seu planejamento de estudos, no seu ciclo de estudos, a redação também tem que estar lá. E o que eu indico para vocês? Eu indico o seguinte, 2 dias da semana. 2 dias da semana. Vamos supor que você escolheu aqui, hipoteticamente, segunda-feira e quarta. Na segunda-feira, o que você vai fazer? É o que eu chamo de ampliar o repertório, dominar as técnicas. Você vai escolher um tema, pode pegar aí temas já cobrados pela FCC, eu tenho um e-book gratuito, tem lá 59 temas já cobrados pela FCC, né? Também tem, para quem faz o nosso pacote de serviço de correção personalizado, nós enviamos também esse arquivo, enviamos um outro arquivo com mais de 30 propostas inéditas criadas por mim, né? Então você vai escolher um tema. Nesse dia, então, você vai separar 1 hora e meia, vai depender de cada candidato, para estudar aquele tema. Então, vai assistir aula, vai ler o material PDF, vai buscar informações na internet e vai anotando, monta lá o caderninho da redação, das anotações, ou para quem gosta de fazer mapa mental, faça mapas mentais. Isso vai te ajudar até lá na semana
de revisão, né, que você vai destinar ali na última semana para o seu certame. Então ampliou, anotei tudo. Na quarta-feira, como se você estivesse no dia da prova, vai treinar aquele tema, sem consulta, sem consulta. Só você, a folha de redação, o texto motivador, a folha de rascunho. E vai cronometrar. O ideal é que você não ultrapasse 1h30, que é o tempo suficiente para mandar bem na redação, tá? Sem atrapalhar a prova objetiva. Então, professor, fiquei em 2 horas. No próximo treino, tenta baixar para 1h45, no outro para 1h30, até que isso vire ali um hábito, vire uma frequência e conseguir fazer uma boa redação em 1h30. Como que você pode dividir esse tempo de 1h30? O que eu sugiro? Chegou lá no dia da sua prova, você vai pegar e vai começar pela redação. Presta atenção nisso, vai começar pela redação. Vai pegar o texto motivador, vai marcar as palavras-chave, vai pegar a folha de rascunho lá no cabeçalho, vai fazer uma tempestade de ideias. Tudo que vier na sua cabeça sobre aquele tema, você vai jogar no cabeçalho a partir de palavras-chave. Algum argumento de autoridade que pintou na sua cabeça, algum exemplo concreto, dados de pesquisa, causas e consequências, alusão, referência a lei, você vai colocar ali. Depois, a partir daquilo ali, você seleciona o que você vai jogar para a sua redação. Aí é a hora de montar o rascunho. Fez o rascunho. Qual que é o tempo que você vai gastar com isso? Ler o texto motivador, marcar a palavra-chave, fazer a tempestade de ideias, montar a folha de rascunho, né? Montar o texto na folha de rascunho. Mais ou menos 60 minutos. Vai deixar essa folha de rascunho ali de cantinho, vai para a sua prova objetiva, lembrando de controlar o tempo, porque você vai precisar de mais 30 minutos no final para voltar na sua redação. Fui lá na prova objetiva. Por que eu falo isso? Para você se distanciar do texto, porque quando a gente está ali imerso no texto, muitas vezes a gente deixa de pensar algum argumento interessante, deixa de corrigir alguma falha gramatical. E lá na prova de língua portuguesa, ou até mesmo de direito, pode ter algum insight que você pode trazer para o tema da sua redação. Então, voltou nos últimos 30 minutos, vai corrigir a folha de redação, para ver se não passou uma vírgula errada, uma concordância, se tem alguma ideia que veio ali da prova objetiva, algum insight, beleza. Colocou, ajustou. Passa para a folha definitiva, com a caneta, de maneira bem tranquila, evitando rasuras, né? Esse momento vai levar mais ou menos 30 minutos. Então, veja, 1h30 é o ideal. Agora, para isso tudo funcionar, tem que ser colocado em prática, né? Você tem que treinar isso até o dia da sua prova, para chegar lá e tudo ser muito automático, fluir de maneira natural. O que eu posso ler, professor, para ampliar o meu repertório? Bem, eu vou ser muito sincero, os nossos cursos, eles são completos, eles são totalmente direcionados para contemplar essas características da FCC. Mas tem aluno que quer mais, beleza, né? Pode comprar a revista Cult, é a melhor revista que tem, sempre indico ela, não ganho 1 centavo, eles nem sabem que eu existo, né? Quem sabe um dia eles não me propõem aí uma parceria, ó, a revista Cult, me vê aí no YouTube, hein? Mas é uma revista muito boa, então tem que ser indicada mesmo. Eu já fui assinante dela, hoje eu não sou assinante, porque eu estava aqui acumulando, né, uma quantidade de revistas que eu não conseguia ler, a verdade é essa, né? Então eu parei de ser assinante, e aí eu vou na banca, eu sou daqueles que ainda vai à banca para comprar, né? E compro aquela edição que me chama mais atenção, uso nas minhas aulas esses conteúdos, sempre cito as fontes, né? E sempre tem edições muito boas. Você pode comprar edições anteriores no site da revista Cult, artigos lá no site que são abertos de forma gratuita, é óbvio que não é a revista do mês, né? Porque eles também precisam vender os exemplares, mas tem muita coisa aberta lá no site, eu sempre estou bisbilhotando lá semanalmente. Bem, vamos aqui para uma análise de redação, porque aí eu vou mostrar a estrutura e vou mostrar também conteúdo. Eu trouxe a redação da nossa última aluna, nota 100, né? Para quem quiser ter contato com outras redações nota 100, eu fiz uma aula especial, está aqui no canal do YouTube, aberto de forma gratuita, tá? Analisando, salvo engano,
não lembro agora a quantidade, mas muitas redações nota máxima na FCC. Então, pode clicar aqui, ó, nos menus e ali na playlist de redação da FCC, vai ficar mais fácil de achar esse vídeo. A única coisa que eu peço em contrapartida é o seu likezão nesta aula e pegar o link dessa aula e compartilhar com os amigos lá no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, e essa aula também de redações lá de alunos nota máxima. Façam isso aí para ajudar a nossa comunidade a crescer cada vez mais. Então, a última nota máxima foi da Emanuele no TRT 4, ela fechou. E no TRT 9, nós não tivemos aluno com nota máxima, mas tivemos muitos com 96,5. Praticamente a máxima foi ali um mau humor da banca e não da 100. Inclusive a Emanuele também tirou 95, tá? No TRT 9. E outros alunos tiraram ali 96,5, 95, foram muitos mesmo, muitos, tá? Ao longo aí de outras aulas eu posso trazer também esses textos. Vamos lá então. Qual que foi o tema lá no TRT 4? O tema foi curioso, porque foi um poema do Ferreira Goulart. Ah, professor, tá de sacanagem que a FCC pode colocar um poema? Pode colocar um poema, pode colocar uma frase, pode colocar um pedaço de uma crônica. Agora, olha só, tranquilo, tudo é texto, prosa, poema, frase. E aí a estratégia é a mesma, é ler com atenção, marcando as palavras-chave para conseguir entender bem, tá bom? Então vamos lá. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Então o que o primeiro verso desse poema está nos dizendo? Uma dicotomia, uma separação no ser humano. Ao mesmo tempo que eu me integro a todo mundo, à sociedade, eu também posso ter momentos que me sinto sozinho, abandonado, tá? Segundo verso. Uma parte de mim é multidão e a outra parte é estranheza, solidão. Então, veja um conflito existencial, cara de FCC, né? Cara de FCC. Então, ao mesmo tempo que eu faço parte de uma multidão, de uma sociedade, do meu núcleo familiar, em outros momentos eu me sinto sozinho, né? Estranho, não me integro a determinados grupos, não me vejo pertencente a determinados grupos. Bem, aí vem o comando. Redige um texto dissertativo, argumentativo, no qual você reconhecerá e comentará a divisão pessoal declarada pelo poeta nesses versos, considerando ainda a hipótese de que essa divisão ocorra também cada um de nós, é algo universal. Então vamos ver como que a Emanuele fez a redação dela. Veja, vamos começar pela estrutura. Ela vai seguir a estrutura que eu sempre ensino, 4 parágrafos, tá? 4 parágrafos, introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, conclusão. Deu espaço para iniciar os parágrafos, letra legível, só de olhar aqui, mesmo perdendo aqui, ó, resolução, né? Porque depois que a gente recebe o espelho, corta para o PowerPoint, joga aqui para a mesa digitalizadora, perde muita qualidade na resolução. Mas assim mesmo, tá vendo que a letra está boa para ler. Escreveu até o final da linha sem ultrapassar a margem direita em nenhum momento. Pois bem, vamos lá. Vamos ler agora a redaction dela. Na Grécia Antiga, ó, já começa aqui com uma alusão histórica para apresentar o tema. Epicuro afirmava que a felicidade seria alcançada pelos prazeres pessoais, motivo pelo qual o ser humano deveria se contentar com uma vida simples para ser feliz. Considerando a necessidade de estabelecer esse estado de bem-estar individual, a Constituição Federal prevê direitos fundamentais ligados à felicidade, a exemplo da segurança e do lazer, corolários da dignidade humana. O que ela está fazendo aqui? A contextualização. Professor, mas não é divisão pessoal? Ela não está falando de felicidade? Calma que ela vai chegar no momento que ela vai mostrar que essa felicidade tem esse lado. Ora o ser humano se sente feliz, ora não. Então ela vai trabalhar essa dicotomia. Então aqui ela contextualizou o tema, utilizando uma alusão histórica. Epicuro, a gente trabalha lá no curso, né?
no tema de felicidade, outros autores também. Depois ela cita a Constituição, que é uma referência a leis, para falar de direitos fundamentais e relacionar a felicidade. Agora nós vamos ver a tese dela, como é que ela vai montar o posicionamento. Vem com o prof. Rafa aqui. Entretanto, o gozo da alegria plena não está concretizado na sociedade atual, sobretudo em razão da massificação cultural e do individualismo exacerbado, como reflexos da sociedade digital. Aqui, o que ela poderia ter feito? Ela correu até um certo risco, né? O examinador deixou passar, porque vocês vão ver que no transcorrer da redação ficou muito boa. Ela poderia ter colocado aqui na introdução que isso leva à divisão pessoal, só para marcar o tema. É muito importante pegar o tema, tá? Por prudência, e colocar em algum momento aqui na introdução, só para mostrar para a banca, olha, eu vou falar sobre o tema, tá bem? Então, continuando. Primeiro parágrafo de argumentativo. De início conectivo, destaca-se que a quarta revolução industrial, que inaugurou a era digital, afeta a autodeterminação dos sujeitos. O que é a autodeterminação? A subjetividade, a autonomia do sujeito. Então, ela marcou o tópico 1. A respeito disso, Stuart Hall identifica que as redes sociais prejudicam a formação das pessoas, pois a influência sobre os comportamentos destas provoca uma massificação cultural, criando uma espécie de aldeia global. Desse modo, observa-se que os indivíduos da pós-modernidade reproduzem padrões de comportamento que os inserem em uma bolha formada por determinado grupo. Está falando lá da multidão, lá do texto motivador, multidão, sociedade, né? E agora vai mostrar esse conflito existencial entre sociedade e indivíduo. Isso ocorre em frequência no meio digital, no qual os internautas tendem a acompanhar apenas o que lhes interessa. Por conseguinte, cada pessoa inserta nesse contexto se sente parte de uma multidão que se identifica com padrões específicos, ignorando, porém, o fato de que esse todo não é absoluto. Então, o que ela fez nesse segundo parágrafo, primeiro argumento? Ela relacionou com os versos lá do poema. Multidão, indivíduo, né, esse estranhamento, como que essa questão da felicidade é massificada, como que impede, né, um indivíduo de ter a sua autodeterminação, a sua subjetividade, as suas particularidades, quando há imposições de padrão. Ela usou aqui o argumento de autoridade, o Stuart Hall, explicou muito bem o conceito e aplicou a exemplo concreto, que é a bolha nas redes sociais. Então, ela utilizou 2 repertórios, né, combinados ali e de maneira aprofundada. Terceiro parágrafo, segundo argumento. Além disso, conectivo para gerar progressão textual, a indústria 4.0 revela um paradoxo do desenvolvimento digital na medida em que também se liga ao aumento do individualismo. Olha lá o tópico 2, né, o segundo tópico prometido na introdução, desenvolvido aqui. Nesse cenário, Gilles Lipovetsky, filósofo, né, francês, aduz que na hipermodernidade os indivíduos materializam sua felicidade, associando-a à obtenção de bens materiais. Assim sendo, tal qual ilustrado por Tolstói em A Morte de Ivan Ilitch, a sociedade atual é marcada pela forte presença do individualismo e pela valorização do ter em detrimento do ser. Como resultado de prazeres efêmeros, as pessoas não encontram almejada felicidade, o que provoca vazio, solidão e muitas vezes depressão. Dialogou com o segundo verso do poema. Não por outro motivo, a Organização das Nações Unidas volta sua atenção para o tema, elaborando o ranking da felicidade, no qual o Brasil ocupa a 38ª posição. Olha que parágrafo fodástico, muito bom mesmo, né? Ela coloca aqui o argumento de autoridade, o Gilles Lipovetsky, desenvolve o tema aqui, né? Faz uma alusão literária que a FCC ama pra caramba, uma obra clássica, né? A Morte de Ivan Ilitch. Inclusive,
também fiz uma aula que está gratuita, aberta aqui no canal, de alusões literárias para usar na FCC. De novo, vai lá no menu, clica lá, né, na playlist Redação FCC, que tem essa aula de alusões literárias. Inclusive, eu indico a obra aqui, A Morte de Ivan Illich, que tem tudo a ver, que fala sobre individualismo e tal, né? E aí ela faz depois uma relação com o segundo verso lá do poema, da questão da solidão, do estranhamento. Pois bem, por último, então, o parágrafo de conclusão. Portanto, conectivo de conclusão, vê-se que na sociedade atual, os sujeitos se encontram em condição de divisão pessoal, lá, retomou o tema, divisão pessoal, provocada por reflexos da era digital. Assim, de um lado, padrões comportamentais, olha lá, ó, a ideia central 1, os fazem crer que são parte de um grupo. De outro, sentem-se vazios, devido à materialização da felicidade, o que, numa visão epicurista, prejudica o alcance de uma vida feliz. Então, ela retomou, né, a introdução dela aqui. Ficou uma obra muito fechadinha, muito bonita, do ponto de vista da estrutura, do conteúdo, né? Então, mandou bem demais da conta. Vamos ver agora uma outra redação, e aqui eu trouxe uma redação de um aluno que está voando, né, lá no serviço de correção personalizada. Ele chegou a fazer a mentoria comigo, depois passou para o treino das correções personalizadas, né, que é o aluno Felipe Loreno, muito disciplinado, com conteúdo de primeira qualidade. E nessa redação, isso acontece de maneira raríssima lá na nossa equipe, tirou 100, né? A gente sempre faz desconto. Os alunos ficam até bolados lá com o próprio. Poxa, mas tirou 2,5, tirou 5, eu nunca consigo chegar na nota 100, porque a gente pega pesado mesmo, é porque treino difícil, né? O dia lá da prova vai ser fácil. Bem, o tema que ele fez é um tema muito interessante, já tem bastante tempo que a FCC não cobra esse eixo, então a qualquer momento pode aparecer, uma vez que nós temos aí diversos certames, né? TRT5, temos também TRT14, PM da Bahia, inclusive vai ter uma particularidade na PM da Bahia, deixa eu falar sobre essa particularidade. Pela primeira vez, a FCC vai fazer algo que a banca IBFC faz muito. Ela vai colocar 3 propostas temáticas, mas isso é só lá na PM da Bahia e CBM Bahia, tá? Corpo de Bombeiros. Ela vai colocar 3 propostas, o aluno vai escolher uma e vai realizar aquele texto. Isso é algo inédito. Deve ter sido uma exigência, né, da instituição, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que estava acostumado com a banca IBFC, que organizou os últimos certames, e deve ter exigido isso, deve ser assim, ó, tem que colocar lá 3 propostas e deixar o aluno escolher uma. Agora, quem estava acostumado também com a IBFC, tá de boa com a FCC, sabe por quê? A IBFC também tem uma pegada muito grande filosófica, com propostas até bem difíceis. Então, vamos ver aqui qual que foi a proposta que o Felipe fez. A arte e o sofrimento humano. Quando sofremos, temos a tendência, aqui saiu digitado errado, de ficarmos mais aptos à sensibilidade e dessa forma mais expressivos. Então, quando sofremos, temos a sensibilidade mais aflorada. Tentamos expressar a dor de alguma forma, tirá-la do âmago e fazê-la brotar no papel, na tela, na música, em forma de poesia, de canções, de retratos ou pinturas. As maneiras são infinitas, mas o sentimento é o mesmo, o sofrimento. E claro que não estou dizendo que a arte se beneficia na dor, mas sim que a arte pode muitas vezes ser consequência dela. Bem, isso aqui é muito notório. Veja lá os cantores de sertanejo. Levam um gado, né? E aí vão compor as músicas lá de sertanejo. Brincadeiras à parte, de fato, quando nós estamos com problemas, né, existenciais, né, ali mexendo com a gente, problemas na família, no trabalho, amorosos, a gente vai lá e arrisca uns versinhos, outros, né, vão compor canções, e aí por aí vai, né? A gente se expressa de diversas formas. Pois bem, o que o Felipe aprontou aqui?
Ele também utilizou a mesma estratégia, 4 parágrafos, letra legível, espaço para iniciar os parágrafos, não ultrapassou a margem direita. Introdução. No ano de 2022, está sendo comemorado o centenário da Semana de Arte Moderna. Já começou aí uma alusão histórica, literária. Importante marco cultural para aqui perdeu um pouquinho a qualidade, apontar a relevância da arte como instrumento que ressignifica a posição do indivíduo, então, ó, arte como instrumento para colocar a posição do indivíduo na sociedade. Nesse sentido, a arte, né, pode atenuar a consternação do ser humano diante das mazelas sociais. Então, ó, apresentou o tema de uma forma muito boa, pegando a Semana de Arte Moderna, que acabou aí de completar 100 aninhos. Agora ele vai para a tese. No entanto, na sociedade atual, tem prevalecido o valor econômico da arte, ó, o valor econômico da arte, em detrimento do seu valor cultural. Então, ele vai ter que elaborar aqui 2 tópicos, 2 argumentos defendendo que o valor econômico está se sobrepondo sobre o valor cultural e o que isso impacta. Né? Tem que mostrar o que isso impacta. Vamos lá, vamos ver se ele conseguiu fazer isso. No segundo parágrafo, de início, cumpre destacar que a arte desempenha importante papel na formação subjetiva do indivíduo, pois desperta sentimentos. Nessa perspectiva, o filósofo Arthur Schopenhauer tirou onda, destaca que a arte tem atuação diferenciada no subjetivismo humano, pois tem a capacidade de aliviar o sofrimento diante das perturbações sociais e existenciais, além de ser fonte de libertação do querer e da vontade. Então, olha só, veja, ele não citou por citar, ele manda Schopenhauer e explica, né? Tem relação com o tema. Nesse cenário, período pandêmico, ó, exemplo concreto, marcado pelo isolamento social, angústia e tristeza, buscou refúgio na arte, mais precisamente na música, quando as lives, né, abrandaram o abalo emocional de milhões de pessoas por todo o mundo. Outro exemplo é a literatura, de cordel, gênero literário popular que expressa o sentimento do sofrido povo nordestino por meio de versos, rimas e gravuras, tradição cultural retratada na obra, né, de Heitor Rodrigues, Pirilampos da Caatinga. Então, o que ele fez aqui? Ele pegou, utilizou o Schopenhauer, argumento de autoridade, deu um exemplo concreto, que a pandemia, lembra lá da era das lives, todos os artistas fazendo lives gratuitas para tentar preencher essa dor, né, que nós passamos, e ele dá um outro exemplo, que é a literatura de cordel, que é uma coisa muito gostosa, muito rica, específica, né, da região Nordeste, que retrata o sofrimento do povo nordestino. Olha, ficou muito legal, um dos melhores parágrafos que eu já li em toda a minha vida. Então, seguindo aqui, o terceiro parágrafo, em segunda análise, é relevante pontuar que na contemporaneidade a arte está a serviço do capital econômico. Nesse sentido, o filósofo Theodor Adorno desenvolve o conceito de indústria cultural, segundo o qual as artes, na atualidade, seguem a lógica instrumental capitalista, ou seja, o lucro, sem qualquer compromisso com a construção subjetiva, a informação e o pensamento crítico do indivíduo. Sim, essa lógica instrumental não tem comprometimento com a informação. Desse modo, a produção cultural é massificada, a fim de homogeneizar comportamentos e subjetividade. Então, o que o Felipe está querendo dizer aqui? Que não é qualquer arte que vai aliviar o sofrimento humano. Aquelas que seguem essa lógica, né, de vender por vender, de massificar, não é uma arte que vai, né, aplacar o sofrimento ou que vai ter uma característica pedagógica. Diante do exposto, conclusão, para que a arte cumpra efetivamente uma função pedagógica, conforme defendia Aristóteles e os modernistas da semana de 22, ó, recuperando a tese, recuperando a introdução, é necessário que ela supere interesses mercadológicos, né,
que não seja uma arte compromissada somente com a venda, com lucro. Com isso, o valor da arte terá o condão de aliviar o sofrimento humano, lá, reforçando o tempo todo, por meio do despertar subjetivo e reflexivo do indivíduo. E aí, o que vocês acharam da redação do Felipe? Eu, particularmente, me amarrei demais. Tomara que caia esse tema e que ele consiga desenvolvê-lo dessa forma, que você também, se por acaso estiver nesse certame, já tem conteúdo, já está aprendendo, já está ampliando repertório com essa aula especial. Gostou? Gostou? Está gostando da aula? Tá legal? Já deixou seu like? Dá o seu jeito, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe essa aula aí com os amiguinhos nos grupos de estudos, porque é uma forma da gente chegar a mais pessoas e produzir cada vez mais aulas como essa. Bem, prof, como é que eu faço finalmente um curso com você? Até agora você não falou nada disso. Deixa eu explicar aqui para vocês. Isso aqui eu recebo, sei lá, umas 10, 12 mensagens por dia me perguntando isso. Eu tenho um acordo, né, não chega a ser um contrato, mas é um acordo de exclusividade com a coordenação de discursivas do Estratégia Concurso. O que isso quer dizer? Que todos os meus cursos para a FCC são oferecidos com exclusividade no site do Estratégia Concurso. Todas as outras bancas, eu tenho cursos, né, exclusivos no meu site, www.professorrafaelreis.com.br. O serviço de correção eu tenho também com a minha equipe, né, não precisa fazer lá, pode fazer diretamente aqui com a gente. Mas os cursos teóricos são oferecidos lá por causa desse acordo de exclusividade. Bem, então nós temos no site do Estratégia os cursos aí para o TRT Bahia, para o TRT 14 e temos, com uma exceção, um curso lá para PM da Bahia e CBM da Bahia que já vem com 3 correções. Mas caso vocês queiram contratar o serviço de correção personalizado do Prof. Rafa, envie uma mensagem para o nosso e-mail institucional que a minha equipe vai enviar informações detalhadas, tá? Sobre os nossos pacotes, temos lá 3, 5, 10 correções, são correções personalizadas, corrigidas por meio de áudio detalhados, são professores que realizam, né, essa correção. Temos o professor mestre Valdir Bros, a professora especialista Jaqueline, professor doutor Otávio Campos, a professora mestra, né, Eliane Miscali. Eles vão corrigir detalhadamente a sua, né, redação. Vamos dar esse retorno por meio de áudios. Né? Como é que funciona? Você recebe um arquivo em PDF, vai ter lá a redação que você enviou, um primeiro ícone que você vai clicar e vai escutar a voz do professor de macroestrutura, de conteúdo de estrutura, e depois um segundo ícone que você vai clicar e vai escutar a voz da professora de gramática. No finalzinho tem a tabela de acordo, né, com a pontuação da FCC e você vai saber o que você tirou em cada um dos critérios. E são correções detalhadas mesmo. Você fica sabendo o que acertou, o que errou e o que deve melhorar para a próxima. Temos também aqui o serviço de mentoria de redação. Este aqui é comigo mesmo, tá? Mas também pode mandar mensagem lá para o e-mail da nossa equipe e você vai receber um arquivo com as informações detalhadas. Para a mentoria, eu só tenho vaga agora a partir do dia 5 de novembro. E provavelmente já vou fechar a agenda de novembro, porque eu já fiquei sabendo que nos últimos 2 dias nós tivemos aí muitas vendas de mentoria. Então eu tenho que olhar lá a agenda, porque eu acho que agora só vamos ter horário a partir de dezembro. Essas mentorias são encontros online, nos quais nós conversamos por meio do Skype, né? Eu ensino a estrutura detalhada, depois a gente escolhe um tema, debate sobre o tema, montamos um projeto de redação juntos e o aluno, a partir do projeto de redação, escreve uma produção textual e nos encaminha, né? Posteriormente, eu vou corrigir estrutura e conteúdo e a professora Jaqueline, que é uma professora aqui da minha equipe, vai corrigir a parte de gramática e a gente dá esse retorno. E assim a gente vai fazendo encontro por encontro.
Para quem quiser também, materiais complementares. São materiais complementares. São e-books. Nós temos 3 para a FCC. Este primeiro aqui, que é o de 43 modelos de redação no estilo da FCC, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei 43 temas já cobrados pela FCC e montei a redação. São todos textos autorais do Prof. Rafa, tá? Dentro do estilo da FCC. E depois eu realizo comentários do que eu fiz naquela produção textual. Então, é um e-book, é um material muito rico, único no mercado. Outro e-book é o e-book 25 conceitos para usar na redação. Este aqui é um e-book best-seller, né? Nós já vendemos aí milhares desse e-book. Por quê? É o argumento de autoridade explicado de forma bem objetiva, né? E aplicado sempre a uma questão prática, a um parágrafo argumentativo ou a uma introdução, né? Tem uma forma rápida de você absorver esses conceitos coringas. E por último, o e-book 10 autores coringas mais 10 modelos de redação. Professor, qual que é a diferença desse para o de cima? A diferença é o seguinte: no e-book de 25 conceitos, é um material mais objetivo. Eu explico rapidamente o conceito e já mostro a aplicabilidade dele. No e-book 10 autores coringas, muitos alunos sentiram a necessidade de aprofundar a teoria do autor. Então, nós escolhemos 10 autores que dá para usar em diversos temas e aprofundamos a teoria deles e, a partir de cada autor coringa, nós elaboramos uma redação modelo. Tá bem? É isso aí, pessoal. Era isso tudo que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né, que tenham curtido aqui, que tenha sido de relevância, né, para vocês. Lembrando, o material, a apresentação dessa aula, eu vou deixar lá no dia 12 de outubro de 2022 no Telegram. Temos aí um Instagram e este canal do YouTube que você acabou de assistir a aula. Fique à vontade, vai ser um grande prazer tê-los aí comigo. Um grande abraço, bons estudos e vamos com tudo, porque nas futuras aulas, o mago da redação quer ler a sua redação. Eu quero comentar o seu texto em futuras aulas. Muito obrigado, bons estudos!